Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo, que alegria ter você aqui comigo nesse programa que a gente vai falar hoje sobre o que mudou no perfil da liderança no mercado de trabalho e também como a gente deve planejar as nossas metas para o ano que se aproxima. Nas reportagens você confere dicas de como lidar em situações de engasgo e também como melhor aproveitar o 13º salário. Prepara o teu café e vem comigo que o papo está recheado de informação. O mercado de trabalho está passando por uma das maiores transformações das últimas décadas. A tecnologia, a inteligência artificial, as novas formas de trabalhar e as mudanças sociais estão redefinindo o que significa liderar e que tipo de líder o futuro realmente precisa. Para entender essas tendências, os desafios que já estão batendo à porta e as oportunidades que se abrem, converso hoje com Sônia Guimarães, que é mestre em administração e especialista em futuro do trabalho. Sônia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre liderança, mercado de trabalho, essa presença feminina. A gente vive uma ebulição, né? São muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente olha para a liderança, né? O que teve de transformação nos últimos 20 anos? Não sei se 20 anos, acho que é até muita coisa, né? Porque de 3 anos para cá, a gente já viu bastante mudança acontecendo. Então, o que você pode dizer para a gente a respeito disso, né? Quem almeja estar no cargo de liderança, quem busca essa colocação no mercado de trabalho, com o que precisa se preocupar hoje, que não era uma preocupação, por exemplo, até bem pouco tempo atrás? Michele, primeiro, obrigada pelo convite. A liderança ela passou por mudanças exponenciais, principalmente, como você disse, nos últimos 3, 4 anos. Dentre essas mudanças são os avanços tecnológicos visíveis, né? E aí vem uma outra coisa chamada inteligência emocional, que mais do que nunca, antes o reforço era muito forte na inteligência apenas, na técnica, mas a habilidade humanística nem tanto. Agora, não só essa habilidade para lidar com pessoas, que junto vem a inteligência emocional. Então, como lidar com essas 4 gerações que estão dentro das empresas, com os conflitos que estão vindo, com os medos que a equipe tem, medo de perder o emprego, medo da IA tomar o lugar dela. Um exemplo claro, nós tivemos um workshop esse final de semana e no nosso workshop nós disponibilizamos para os participantes uma IA sobre o tema. E foi muito legal porque uma pessoa falou assim, mas olha só, se eu usar essa IA, nem vou precisar de você, né, Sônia? Porque ela está respondendo tudo e com muita qualidade. Falei, mas esse é o grande diferencial. A IA não vai tomar o seu lugar, né? Se você buscar essa inovação constante, se você se associar a ela. Então, olha só, eu levei para o meu evento uma IA que foi construída especificamente para esse evento, com todas as informações que eu estava passando ali. Mas por que ela não toma o seu lugar líder? Não precisa ter esse medo. Exatamente porque você está se associando. Tem coisas que ela faz, tem coisas que só você pode entregar. Ela é uma ferramenta, né? Agora você disse tudo, é uma ferramenta, é um suporte. Exato. E Sônia, você falou pra gente sobre o peso maior que a inteligência emocional passa a ter nesse contexto de liderança. Por que essa passou a ser uma preocupação do mercado, né? Por que muitas vezes uma vaga de trabalho, ela acaba avaliando mais a capacidade daquela pessoa lidar com as emoções e com o trabalho em grupo do que de fato com essa parte técnica que antes era o que mais pesava, né? O que foi que o mercado observou que passou a valorizar essa qualidade? É que as pessoas começaram a ficar mais sensíveis. A tecnologia ela trouxe alguns problemas de saúde mental. E você lidar com pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e aí a lista é bem grande, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter uma inteligência emocional para segurar, e não é fácil.
E liderar pessoas significa você primeiro liderar a você mesmo. Então, se eu cuido de pessoas, eu tenho que cuidar de mim, como está o meu emocional, para eu poder conseguir dar o suporte que essa equipe precisa. No passado, nós tínhamos as competências técnicas e isso já bastava. Se você olhar um escritório de contabilidade, eram máquinas, números, se todo mundo chegava, sentava. Hoje, o que acontece? Hoje, os equipamentos fazem a maioria das coisas. E aí sobra tempo para as pessoas se relacionarem. E aí é que vem o problema. Se sobra tempo para se relacionar, sobra o tempo para o estratégico. E no estratégico e com o relacionamento, aí vem conflito, se eu não sei lidar com pessoas, aí vem os atritos de uma maneira geral. E aí é nesse processo que a gente precisa ter inteligência emocional. Exato. E Sônia, pensando na inserção das mulheres, né? Por que você trouxe pra gente algumas questões que eu falo assim, são quase inerentes à mulher, né? Porque a mulher, ela precisa gerir crise o tempo inteiro, né? Ela precisa ter uma inteligência emocional para lidar com os desafios que os filhos apresentam se ela é mãe, né? Ou para lidar com uma pessoa que ela tem o cuidado, seja um pai ou alguém que necessita daquele cuidado dela. Como que fica esse cenário para o desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho, né? Essas vagas, elas também estão mais propensas a olhar para as colaboradoras com outros olhos? Sim, você falou uma coisa importantíssima agora. Nós mulheres, nós estamos em um ambiente que nos permite desenvolver mais esse lado da inteligência emocional. Então é a mulher que, mesmo se ela não tenha filhos, ela vai cuidar da casa dela, ela vai cuidar, se for o caso, né, da família de uma maneira geral. Nós mulheres somos aquelas pessoas que vamos cuidar dos nossos pais, geralmente é assim, não estou falando que é uma regra geral, mas é o comum, né? O comum que se vê são situações como essas. E aí, nisso, a mulher vai exercitando o desenvolvimento da habilidade da inteligência emocional. Não estou dizendo que os homens não façam isso, muito pelo contrário, tem homens que são muito, né, são ótimos e tal, desenvolvem muito bem isso. Mas o ambiente está bem propício a nós mulheres, porque nós temos que exercitar isso quase que diariamente. Né? Ou faz, ou faz. Todas essas questões que a gente colocou, assim como elas nos favorecem, elas também têm a possibilidade de nos prejudicar. Porque, querendo ou não, quando eu preciso desempenhar o cuidado, isso vai me tomar mais tempo. Diferente de um concorrente que é homem e que muitas vezes não lida com esse cuidado, né? Então, numa mesma situação, eu posso tirar pontos positivos, mas também posso ser prejudicada. Isso, porque a prejudicada tem um lado positivo aqui, mas tem um lado negativo, que é o estresse. A probabilidade de nós mulheres termos um burnout ou coisa parecida é muito maior, porque é muita coisa. E a nossa habilidade de dizer não, ela é muito menor. Então, às vezes, tem que acontecer extremos para que nós mulheres digamos, não, agora eu preciso parar, eu preciso cuidar de mim. A nossa tendência é, eu resolvo, eu cuido, eu faço, eu isso, eu aquilo. Dificilmente vou cuidar de mim, vou parar. E nessa história, o copo vai enchendo. Chega uma hora, ele transborda. E aí nós temos inúmeras histórias de mulheres com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, que felizmente agora já veio um alerta bem grande e as empresas estão tomando bastante cuidado em relação a isso. A saúde mental passou a ser um item não acessório, mas prioritário dentro das corporações. Agora é aquela história, né? Mas por que se tornou prioritário? Pela quantidade de atestados, pela quantidade de surtos dentro das empresas. Então, veio um pisca-alerta, a NR1 está aí, que é a normativa que entra agora em 2026, que é exatamente para, se chegou a esse ponto de criar uma lei, é porque o negócio é muito sério.
E me diz uma coisa, Sônia, me chamou muito a atenção que no começo do seu livro você me presenteou com uma edição e eu estou me deleitando com ela. Que delícia! Você conta um episódio que aconteceu com você, né? Você vivia de aeroporto em aeroporto, né? Fazendo as suas funções profissionais em determinado momento, quando você se viu livre por uma ação de uma pessoa que te auxiliava, de um acidente que aconteceu com o avião da TAM. Você falou, peraí, acho que eu preciso rever. Levei o susto. Essa situação. Né? E muitas vezes a gente se vê nisso mesmo, a gente se vê workaholic, a gente acha que o trabalho está em primeiro lugar, a gente não consegue observar esses outros fatores da vida, mas essa é uma tendência que tem mudado de configuração, né? Assim como você parou para rever aquilo que você estava vivenciando, ou as outras pessoas que estão no mercado de trabalho também têm tido uma preocupação maior com outros setores da vida? Sim. Ainda bem, né? No meu caso, isso aconteceu em 2007 e foi bem interessante porque esse ano completou 18 anos. E uma emissora de TV me procurou nesse ano e para fazer uma entrevista. E aí eles perguntaram, Sônia, 18 anos depois, o que mudou? Né? E aí foi um tempo que eu tive para fazer esse balanço, falei, uau, quanta coisa mudou, porque ali eu estava no auge do caos, né? Era sucesso, pensa, uma mulher 2007 liderando equipes, dando treinamentos no Brasil inteiro, e reconhecimento lá em cima, e de repente eu falei, mas por que eu estou fazendo isso? Para quê? E ali eu repensei tudo na minha vida, e a minha sorte foi que isso aconteceu lá atrás, e não agora, ou não com algo mais sério. Né? Mas o que a gente percebe, e isso é uma coisa que eu venho trabalhando de lá para cá, mudei radicalmente meu estilo de vida, uma série de coisas, até o formato de trabalho, mas trabalhando a consciência das mulheres. Elas não precisam passar pelo que eu passei. Né? Vamos abrir essa consciência antes, rever tudo que nós estamos fazendo e como estamos fazendo e que resultados, qual é o propósito do nosso trabalho. Eu tinha um propósito lá atrás e aí esse propósito estava sendo muito caro para mim. Eu revi todo esse propósito e fiz um caminhar diferente. E olha que interessante, a gente acha que, meu Deus, se eu parar eu vou acabar com a minha carreira, eu vou isso e aquilo. Muito pelo contrário. A carreira ampliou, até um livro eu escrevi, né? E, aliás, 2, porque eu estou lançando um outro agora. E você caminha com maior qualidade, serenidade, com escolhas saudáveis. E nesse processo, né, a transição de carreira, ela acaba se apresentando como uma opção para que eu tenha qualidade de vida, para que eu entenda o meu propósito, e aí às vezes assusta, né? Mas é possível fazer uma transição de carreira de uma maneira mais tranquila, se é essa palavra que eu posso usar? Você trouxe aqui algo que é transição, não é ruptura, né? Então a transição ela tem que ser tranquila, ela tem que ir no tempo dela, no time dela. Então, quando eu faço a mentoria de transição de carreira com um cliente, geralmente ele chega e aí ele está angustiado, ele está no auge do sofrimento, está no auge dos problemas, não sabe como sair, como encontrar aquela solução para aquela vida que a pessoa está levando. Só sabe que ela não quer mais aquele estilo de vida. E aí, a transição significa, inclusive, Michele, você continuar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, começar a fazer, né? 2 coisas ao mesmo tempo, nas suas horas vagas, até você começar a sentir segurança. Então, transição de carreira nos dias de hoje não é mais algo necessário, é algo inevitável, porque o mundo ele está mudando. Então, você como jornalista, o seu formato de como você trabalhava antes e como você trabalha agora, sempre existiu um podcast? Não. Né? Sempre, como é que funcionava? Então, você está
se adaptando, você está fazendo aí está se reinventando dentro da sua própria carreira. Isso é uma coisa, reinventar dentro da própria carreira, atualizar constantemente, inovar e tudo mais. A outra a Michele não quer mais ser jornalista, ou ela quer atuar como jornalista no nível diferenciado. Aí ela vai fazer uma transição para esse nível diferenciado. Então a gente vai estudar o que seria isso. Não vamos colocar transição de carreira como algo difícil, distante, não é. Hoje, muitas pessoas estão fazendo a transição sem nem perceber, porque o mercado, o mundo está levando a isso. E é um processo que acredito até inevitável por conta da mudança social também, né, Sônia? Sim. A gente está vivendo mais, vai precisar fatalmente passar mais tempo no mercado de trabalho. E provavelmente essa profissão vai sofrer alterações, né? Olha, eu tenho 58 anos e eu comecei como professora de datilografia, tá bom? Se eu tivesse continuado como professora, olha só, né? Então, isso é inevitável, nós estamos vivendo mais tempo e nesse viver mais, até para viver melhor, essa transição, ela traz vida. Ela traz um gás para nós, sabe? Ela traz uma energia quando você faz uma transição, porque aí são coisas novas, você vai aprender, você vai lidar com pessoas diferentes, com tecnologias diferentes, e tudo isso nos dá mais vida ainda do que nós já temos. Nessa perspectiva, Sônia, a gente começou falando de liderança e queria trazer um pouquinho disso de novo aqui. Nessa mudança do que é ser líder, porque a gente sempre ouve assim, né? Uma coisa é ser chefe, outra coisa é ser líder. Uma coisa é você mandar, outra coisa é você estar junto. A gente já chegou no entendimento pacificado de que liderança precisa pisar o chão de fábrica, precisa entender o que está acontecendo, precisa estar ali vivenciando com aqueles que são liderados aquela realidade, até para que seja uma influência de fato no desempenhar profissional daquela pessoa, mas também na condição de ser humano? Liderar significa gostar de pessoas, gostar de gente. A partir do momento que você tem essa empatia, essa preocupação natural, espontânea em você, você vai conseguir chegar até o chão de fábrica, muitas das vezes, sem necessariamente estar lá junto com a equipe. Então, é por um olhar diferenciado que você tem, é por uma forma como você faz uma reunião com a equipe, por um benefício que você coloca, pelo bem-estar da equipe que você tem ali. Então, a liderança, se fala em chefe e líder. O chefe é passado, é autoritarismo, é passado, não tem mais espaço nos dias de hoje. A liderança, ela inspira, mas ao mesmo tempo ela está, né, as pessoas sabem que elas podem contar, e no livro você deve ter percebido que eu falo muito sobre conexão. O líder, ele tem que ter conexão com a sua equipe, tem que ter aquele engajamento com a equipe. E a conexão, ela vem de cuidado, de contato, de, sabe, reunião, eu falo que nunca é demais, reunião com qualidade. Sim. E a reunião não precisa durar 5 horas, muito pelo contrário, 5 minutos está bom demais. Ela precisa ter qualidade e resultado. E a equipe precisa saber que ela tem um líder, que a equipe pode, sempre que precisar, sabe que está ali, ou esse líder, ele tem níveis hierárquicos abaixo dele, e ele cuida tão bem desse primeiro nível, que esse primeiro nível vai cuidar da mesma forma do segundo, do terceiro, do quarto, então é um efeito cascata. Sônia, para a gente finalizar, queria deixar o espaço aberto, caso você queira trazer mais alguma informação ou deixar uma mensagem para quem nos acompanha. Perfeito. Mais do que nunca, cuide de você, cuide do seu emocional, porque o mundo está aí, ele está mudando, acompanhe as mudanças tecnológicas, mas não com receio de que ela vai tomar o seu espaço. Não vai. As atividades do futuro, elas estão muito focadas em 2 coisas,
habilidade para você interpretar dados, informações e habilidades emocionais. Simples assim ou complexo assim. Pessoal, a segurança em Mato Grosso melhorou muito e os resultados estão aí para todo mundo ver. Os homicídios caíram 24% e 78% foram solucionados. Os roubos diminuíram 83%. Foram realizadas mais de 400 operações dentro dos presídios. E não para por aí. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança em todo o estado através do programa Vigia Mais MT. 100% das invasões de terras foram impedidas e a apreensão de drogas aumentou mais de 370%. O investimento do governo do estado nos últimos 6 anos garante que as forças de segurança estejam nas ruas, no campo, nas estradas, trabalhando firme e solucionando crimes. Porque aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Governo de Mato Grosso. Intervalo e o papo volta já já. Todo fim de ano traz aquela vontade de recomeçar, não é? Mas para transformar sonhos em resultados concretos, planejamento é fundamental. No papo de hoje vamos entender como preparar o seu 2026 com estratégia, propósito e clareza. Quem conversa com a gente é Edilene Bock, que traz soluções práticas para você organizar suas metas e construir uma trajetória mais leve e produtiva. Edilene, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar sobre um assunto que muitas vezes não está no nosso dia a dia, que é o planejamento. Pensando já para 2026 que se avizinha, por que é interessante, né, a gente ter muito claro em mente aquilo que a gente deseja alcançar? Muito obrigada pelo convite. Nós precisamos porque o tempo voa, né? E quando o ano estava começando, 2025 ontem, né? Já está no final. E assim, quando a gente não sabe o que a gente quer ou onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. E a gente vai sendo tomado pelas demandas, pela rotina, e mais um ano termina e a gente olha para trás com aquela sensação de frustração de ter continuado no mesmo lugar. E o planejamento é a ferramenta, né? A forma que a gente realiza sonhos, que a gente muda de vida, que a gente constrói negócios melhores, porque aí a gente se antecipa ao tempo. Quando eu falo de planejamento, Edilene, e eu queria aí entender contigo, né? É uma mesma lógica para aquilo que eu quero na minha vida pessoal, para aquilo que eu quero na minha vida profissional, para aquilo que eu quero para minha família? A lógica vai ser sempre a mesma? Ou aqui eu preciso ter olhares diferentes para os diferentes setores da minha vida? Eu digo que o comportamento que nós precisamos desenvolver é o mesmo, né, que é conseguir no meio do caos parar, se dar um tempo e pensar o que nós desejamos. Isso não muda muito se é de negócio, se é da nossa vida pessoal. Porém, as temáticas que nós vamos planejar, pensar, aí elas são um pouco diferentes, né? Quando a gente fala de um negócio, você pode pensar que eu preciso melhorar minha lucratividade no outro ano, ou que eu preciso ampliar o meu negócio, fazer com que ele cresça, abrir novas unidades. E aí as minhas ações vão ser voltadas a isso, né? E na vida pessoal, aí a gente vai tratar de sonhos mesmo, né? E também das nossas carreiras. É uma forma de nós sermos protagonistas da nossa vida, da nossa carreira, né? Como eu quero estar no final do ano que vem. Nesse sentido, a gente está vendo mudanças céleres no mercado de trabalho, né? Pensar na carreira para 2026. Esse planejamento ele deve passar por onde, Edilene? Pensando em não quero estar defasada, quero talvez me aprofundar um pouco mais no que a academia me oferece como conhecimento, ou quero me especializar naquilo que o mercado me coloca como desafio, por exemplo, a inteligência artificial agregada no meu processo de trabalho. Como é que eu faço para avançar nesses aspectos, né? Esse planejamento, ele deve ser feito no macro, ou eu preciso pensar em pequenos passos no decorrer de todo o ano de 2026 para alcançar aquilo que eu desejo?
a gente precisa ter um destino, né? Como eu quero estar, ou o que eu quero estar fazendo lá no final. Uma pessoa acabou de me procurar dizendo, olha, eu acabei de sair do meu emprego CLT de 20 anos e tenho agora um desejo de me especializar na área tal. E claro, essa pessoa vai ter que fazer uma leitura mais ampla, né, de como que é essa área e tudo. Isso é necessário para negócios e para pessoas. A gente precisa entender onde a gente quer chegar e o que a gente vai precisar fazer para chegar lá. Porém, é no dia a dia, é na agenda. É na rotina de hoje, é na rotina de amanhã. É até quando eu vou fazer qual coisa. Né? Pensando em negócios, se eu desejo abrir uma nova filial, eu tenho vários passos para dar. E esses passos, Michele, eles são dados todos os dias. Então são microações que corroboram para um planejamento maior. O que eu recomendo, por quê? Porque você vai ter mais significado. É olhar o todo, bem até holístico mesmo, né? Como eu quero estar. Eu fiz uma transição de carreira há 12 anos atrás e eu fiz muito essa reflexão. E eu ainda faço ainda na minha empresa todos os anos. Como nós queremos estar daqui a X tempo, fazendo o que funciona mais, onde é que nós vamos especializar. Porém, aquilo tem que vir para dentro da minha agenda, seja ela física, agenda Google, qualquer uma. Que microações eu vou fazer todos os dias para lá no final eu ter realmente chegado onde eu desejo. Você disse pra gente assim, que no começo da nossa conversa, né? Muitas vezes a frustração se apresenta porque eu tenho um desejo, né? Eu tenho uma vontade, mas chega no final do tempo, essa vontade não se concretizou para que eu alcançasse aquele lugar. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem nesse processo? É ter disciplina? A disciplina é uma delas, porque aí a ação do dia não acontece. Mas a gente precisa de um ato de coragem para dizer, a minha vida não está boa assim, ou o meu negócio não está bom assim, mesmo que ele esteja bom. O que eu vou fazer para ele se manter relevante? Seja a minha pessoa como um profissional, o que eu preciso fazer para eu me manter relevante? Por exemplo, no mercado aí, onde a IA vem roubando a cena, entre aspas, né? Mas ela tem um efeito aí nas tarefas repetitivas, nas tarefas mais simples e volumosas. E também, né, os negócios. Então, a gente precisa ter essa visão, mas a disciplina é o grande pulo do gato. E o que faz com que a gente muitas vezes não planeje, né? Porque você disse assim, olha, o brasileiro precisa olhar para isso. O planejamento ainda não está no dia a dia de todo mundo, ainda não está nessa preocupação, né? De onde vem isso? Por que a gente não dá mais atenção para esse aspecto que vai garantir resultados? Eu vejo que são alguns pontos, né? Um deles é as pessoas não terem até conhecimentos mesmo sobre ferramentas, sobre formas de se fazer, a importância disso para a vida. Nós brasileiros, a gente é muito alegre, a gente é espontâneo, né? A gente gosta de viver a vida de forma mais leve. E isso acaba atrapalhando um pouco nessa hora, né? E o outro ponto que eu tenho visto é as pessoas têm muito medo. Né? Medo de arriscar em outras coisas e ter a disciplina realmente de fazer, né? Isso é bem cultural nosso e acaba levando, às vezes a pessoa está insatisfeita, ela passa mais um ano insatisfeita e ela não consegue compreender que ali, se ela parar e disser, espera aí, não tá bom, vamos olhar para isso e poder melhorar isso planejando as ações. Então ainda é muito cultural nosso, porque a gente realmente não aprende muito isso. A gente vai sendo levado, né? A gente vai reagindo à maré. Ao invés de se antecipar a ela, né? Exatamente. E o que você diria para quem está nos assistindo, Edilene, e a carapuça serviu, sabe? Fala assim, é verdade, todo ano, quando eu vou fazer o meu balanço, eu percebo que o desejo se repete, mas ele não se concretiza, né? Mais um ano se passou e eu não consegui avançar no sentido daquilo que eu quero. Qual deve ser o primeiro passo para que essa pessoa quebre o modelo que ela vem replicando ano após ano? Eu vou até olhar para o público ali para falar isso. É realmente parar e pensar, né? Pega ali o seu final de ano ou a sua primeira... Eu costumo pegar a primeira semana de janeiro.
Diz assim, eu vou tirar esse dia sem nenhuma interferência, sem nenhuma ação, nenhum compromisso, e o compromisso vai ser comigo mesmo. Eu vou parar e vou olhar como eu quero estar no final e que passos eu preciso dar. E esses passos, como você mesma disse, podem ser passos maiores ou como que eu vou iniciar isso na minha rotina. É parando, não tem outro jeito. A gente precisa realmente parar, né? A gente tem muitos estímulos hoje. Então, dizer, não, eu vou bloquear na minha agenda esse momento para olhar para mim, para olhar para o meu negócio e começar aqui a construir o que eu desejo. Lidar com a frustração também é um desafio nesse processo? Sem dúvida. É um desafio porque a gente tem uma expectativa geralmente alta e nem sempre ela condiz com as nossas ações. Né? Às vezes a gente espera muito, mas não acontece. A frustração vai acontecer, mas eu vejo que ela acontece mais quando a gente não planeja. Uhum. Eu estava dando um curso um dia, uma pessoa falou assim para mim, eu comecei a fazer um planejamento agora, criar uma agenda da minha rotina, e eu tô achando que piorou muito as coisas. Eu falei, nossa, mas me explica mais. Eu falei assim, muito imprevisto. E aí eu prestei atenção na fala dela e perguntei, será que piorou ou antes acontecia e você não percebia? E ela realmente falou, é isso mesmo que acontecia. Eu era super levada pelas situações, eu nem percebia. E nós podemos aumentar dinheiro, né, Michele? Mas tempo não. O dia tem 24 horas para todo mundo. E como é que a gente faz uma melhor gestão do tempo? Porque hoje, como você disse pra gente, né, nós estamos sendo interrompidos todo o tempo, a gente está sendo atravessado todo o tempo, essa coisinha que fica na palma da mão da gente, muitas vezes nos absorve de tal maneira que a gente não se dá conta, até em função do negócio mesmo, porque eu preciso marcar uma presença numa rede social e às vezes eu me desvio disso. Então, como é que eu posso melhor gerir o meu tempo, Edilene, em busca do que eu realmente desejo? Então, o primeiro passo é saber o que você deseja. Uhum. Quando a gente tem essa clareza de onde a gente quer chegar, o que a gente espera para nós, a gente consegue dizer mais nãos. Por exemplo, a gente é convidado para muitos eventos, para muitos cursos, a gente recebe, né, imagino que vocês também, muita coisa de curso A, curso B, palestra A, evento C. A gente vai conseguir falar mais nãos, vai conseguir fazer um filtro e dizer, não, isso aqui é interessante para mim. Então, o planejamento ele também é esse mecanismo de gerir o tempo. E a gente precisa, né, eu gosto muito do Christian Barbosa, ele tem uma obra chamada Tríade do Tempo, e lá, inclusive, tem um site dele com um link para a gente olhar como é que a gente está na tríade, o que é realmente importante, quanto tempo eu gasto com isso, o que é urgente e o que é circunstancial, ou seja, aquelas atividades que eu preciso fazer, mas não agregam para o meu objetivo. O importante é quanto tempo eu gasto com aquilo que eu faço que me leva ao meu objetivo final. E aí tem uma medida lá, né? Ideal de tempo. A gente está longe de chegar no ideal, mas quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a diminuir a frustração. Porque no final do ano, quando você vai olhar para o seu plano, e aí não dá para olhar só no fim do ano, né? A gente tem que ir... Tem que ser uma revisão constante. Coloca na agenda as microações e pelo menos uma vez por mês eu recomendo que verifique como é que está seu plano. O que você realizou, o que você mesmo, por decisão consciente, mudou. Porque às vezes as coisas mudam no caminho, a gente precisa mudar também. Mas você faz isso de forma consciente. E isso daí são ações que a gente pode ir tomando e vai fazer a gente, né, ser melhor e gerir melhor o tempo na direção do que importa. Nesse processo, Edilene, o que a gente pode considerar sucesso? Sucesso, para mim, é muito particular isso, né? Uhum. Mas sucesso é a gente conseguir ter realizado parte do que a gente colocou. Eu vou te dar um exemplo. Eu coloquei no meu plano esse ano que eu ia aprimorar o meu inglês. Uhum. Comecei a estudar, coloquei as microações, tudo certinho. Acho que foi em início de fevereiro que eu comecei. Amei, a aula maravilhosa, me identifiquei demais. Quando chegou em abril, tive que trancar. E foi uma decisão triste, mas consciente. Porque eu sei para que eu quero esse inglês aprimorado. Já é um plano de longo prazo na minha vida. Daqui a 6 anos ele tem que estar impecável. Porém, eu tenho um grande compromisso em fevereiro desse ano que entra agora, que é me tomar muito
muita força, muita energia. E é um compromisso assumido porque tem a ver com a minha missão de vida. E aí eu tive que colocar na balança e dizer, o inglês ficou para março do ano que vem. Dia 1º de março, eu vou estar lá de novo. Então faz parte disso, o sucesso para mim é a gente conseguir planejar e ir ajustando, escolher o que é mais importante agora e adiar o depois. Você precisa fazer atividade física 5 vezes por semana, é assim que eu escuto do meu nutrólogo. Eu consigo fazer 3. Doutor, é o que dá por enquanto. Porque existem outras coisas tão importantes quanto que eu ainda preciso dar tempo. É ajustar isso e no final olhar e dizer, para mim, sucesso é 60% realizado, eu já estou bem feliz. Aproveitando que você falou dessa revisão de planos com o seu inglês, porque existiu um outro compromisso que ia te tomar mais energia e que você preferiu focar nele, é ideal que a gente, nessas revisões do nosso planejamento, que você disse, né, revisões mensais, a gente também tenha o discernimento de entender o que é preciso ser readequado, porque às vezes a gente quer dar um passo muito maior do que a perna e aí a frustração vem mesmo, né? A frustração vem e também a doença. Nós temos um limite, né? Nossa saúde mental, física, ela tem um limite e a gente precisa reconhecer esse limite e readequar. Não tem problema dar um passo para trás para que você consiga fazer o que é mais importante nesse momento e retomar depois. A gente só não pode se perder se aquilo realmente é valioso para a gente. Ele precisa voltar para a nossa pauta, né? Ele não pode ficar no esquecimento porque ele é muito importante. E também nessa hora a gente vai descobrir que talvez não era tão importante. A gente dava um peso maior do que realmente teria, seria isso. E a nossa tendência natural é a gente colocar menos tempo para cada tarefa na nossa agenda. A gente acha que consegue fazer mais coisa em menos tempo. E aí quando você vai fazer, fala, nossa, isso aqui demorou mais, né? Atrasou. E a gente precisa readequar, faz parte, né? Emergências surgem. A saúde é item número 1. Nós não podemos abrir mão dela, né? Aqui nesse processo a gente também precisa pensar na resiliência como uma qualidade que precisa ser trabalhada na gente para lidar com os imprevistos, com as dificuldades, com os entraves que muitas vezes podem se apresentar no caminho daquilo que eu busco para mim. Tanto precisamos que ela é uma das habilidades trazidas pelo Fórum Mundial, né, de habilidades profissionais para os próximos anos, criatividade, resiliência, porque a gente precisa se adaptar rápido, né? E isso, resumindo, é a gente aceitar que às vezes não vai dar daquele jeito. E de forma muito rápida se adaptar à nova realidade, ao invés de ficarmos presos, mas tinha que ser assim, precisava ser assado. Né, esse tempo que a gente perde, né, com se lamentando, reclamando, é um tempo já precioso, né? Então, aceitar rápido e se adaptar rápido é, inclusive, uma das habilidades citadas, né, pelo estudo do Fórum Mundial. Além de criatividade, cooperação, né, uma comunicação, raciocínio lógico, pensamento crítico. Né, são itens bem importantes nesse momento para que a gente consiga, né, lidar com tantas coisas. Você diria que, independente do planejamento que cada pessoa tem, essas características que você colocou para a gente são fundamentais em qualquer aspecto da vida e que a gente precisa de alguma maneira desenvolvê-las? Sim, em qualquer situação, seja o âmbito corporativo, seja nós enquanto profissionais e até mesmo nas nossas vidas pessoais, né? Criatividade, raciocínio lógico, senso crítico para até identificar se uma notícia é fake news ou não, se aquilo procede mesmo. Se um negócio é bom ou não, de fato, né? Se aquela é uma boa oportunidade para mim como profissional ou para o meu negócio. A comunicação sempre, né? No intuito de construir pontes e gerar colaboração, nós não estamos, ninguém suporta mais. A competitividade dentro das empresas, ou em qualquer ambiente, não cabe mais. Nós estamos num momento do mundo em que se a gente não se ajudar, vamos todos adoecer.
estabelecer uma relação de confiança entre as pessoas, seja líder, liderado, colegas, para que todos se ajudem e possam realmente colaborar. A gente não vai vencer os desafios, né, as mudanças, a necessidade do nosso cliente que muda, do mercado de uma forma geral, do nosso fornecedor, da ferramenta que a gente usa para trabalhar. Então vai ser sempre muito mais, cada vez mais, um ajudando o outro. Edilene, muito obrigada pelas informações. Deixo o espaço aberto caso você queira trazer mais alguma contribuição. Na verdade, só desejar a todos, né? Iniciem, dê o primeiro passo. Não precisa ser perfeito. Olha, eu vou gastar 2 horas esse ano planejando meu próximo ano. Tira 2 horas do seu tempo, agora vem as férias, né? Emenda feriado, não sei o quê. Então aproveita essas 2 horas, diz assim, e olha para frente como eu quero estar mesmo, onde eu vou buscar apoio, quem são as pessoas que vão me ajudar a isso. Às vezes eu quero ser promovido, às vezes eu quero mudar de emprego, quero mudar de área. Quem são as pessoas que vão me ajudar? E o que eu vou precisar fazer em termos de academia, de cursos, o que eu vou precisar aprimorar nas minhas habilidades técnicas e comportamentais. E eu posso te garantir que no final de 2026, quando você olhar, fizer o seu cheque, você vai ficar bem satisfeito e perceber que é possível. Muito obrigada, Edilene. Obrigada eu pela oportunidade. Intervalo, a gente volta já. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com quem mais gosta desse tipo de conteúdo. Mas vem cá, você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente preparou esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, que já vai te dar o caminho para que você passe a integrar essa comunidade do papo lá no YouTube. E sabe onde mais você pode ter acesso às informações que a gente produz? No site nossarepublica.com.br. O fim do ano já chegou e muita gente começa a fazer planos para a chegada do 13º. Mas como fazer para segurar os impulsos de consumo e usar essa entrada extra de recursos de forma inteligente e que ainda tragam alívio financeiro? Ou até como pequenos empresários podem se preparar para pagar seus funcionários? É sobre isso que a gente fala agora aqui no Papo. O pagamento do 13º salário deve injetar algo próximo aos 5 bilhões de reais na economia mato-grossense nesse ano de 2025. Usar esse recurso de forma impulsiva pode transformar o que deveria ser um respiro no orçamento em mais uma fonte de preocupação. Por outro lado, com planejamento e propósito, essa renda extra pode ser uma aliada poderosa para sair das dívidas. Quase metade da população do estado de Mato Grosso tem uma dívida vencida. Então, esse aporte de recursos que o 13º traz, que são renda, que é como se fosse uma renda extra, ele é basicamente destinado a liquidar alguma dessas pendências financeiras que as pessoas têm. Então, ela não entra diretamente no círculo da economia, né? Ele acaba indo para o banco para pagar uma parcela atrasada do banco ou para quitar um empréstimo. Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá mostram que cada inadimplente no estado deve, em média, R$ 5.500. O 13º é uma oportunidade de começar 2026 com as contas equilibradas. A minha sugestão, a minha dica é: quite primeiro as dívidas com os juros mais caros. Tire da sua frente as dívidas mais caras, veja lá qual a taxa de juros que você está pagando, porque o juro no Brasil a gente sabe que é um juro exorbitante, é um juro quase inadmissível da gente aceitar, mas enfim é o que a gente tem aí. Então tire os juros mais caros, procure se livrar dessas dívidas com juros mais caros. Se sobrou dinheiro, né, aí você guarda um pouquinho, né, para ter como uma reserva de emergência e, se possível, né, se der aí sobrar um pouquinho, aí sim você faz um agrado, compra um presentinho, compra alguma coisa.
Dívidas antigas com juros altos corroem o orçamento e impedem que o dinheiro renda. Em alguns casos, um pagamento à vista pode garantir bons descontos e parcelamentos sem juros. Já quem se planeja com antecedência sente menos o peso das contas em janeiro. O 13º pode ser usado para pagar impostos como IPTU e IPVA e gastos fixos previsíveis, como matrícula escolar, seguros e planos anuais. Até o dia 20 de dezembro, todos os profissionais, todos os servidores, todos os empregados, seja CLT, seja funcionários públicos, eles têm que ter recebido o seu 13º integral. Invista na poupança, invista em títulos públicos federais, invista no Tesouro Direto, invista em qualquer coisa. Criar de novo a cultura de economizar e de investir. Com foco, planejamento e propósito, o dinheiro extra pode deixar de ser apenas uma gratificação temporária e se tornar um passo concreto em direção à estabilidade e aos seus objetivos de longo prazo. Afinal, gastar bem também é uma forma de cuidar do futuro. Final de ano é tempo da criançada em casa. Embora desfrutar da presença dos pequenos seja prazeroso, é preciso atenção a acidentes que podem acontecer no ambiente doméstico, e um deles é o engasgo. Você sabe como agir numa situação dessas? Não? Então o Papo Saúde te ajuda. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 94% dos casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças de até 7 anos de idade. Focar a atenção na rotina pode evitar contratempos. Quando é criança, geralmente acontece por brinquedos, a criança coloca na boca e engole esse brinquedo, vai para a via aérea errada, vai para o canal errado e acontece o engasgo. E em questões de adultos, pode acontecer por alimentos ou líquidos também. Episódios de engasgo também são frequentes com recém-nascidos e bebês em razão da amamentação. Geralmente, o bebê, após ser amamentado pela mãe, ele não arrota, não faz a posição correta que a mãe, a gente sempre orienta, deixar no mínimo meia hora de pezinho para esse leite descer pro estômago e não regurgitar. Quando isso não acontece de forma correta, o bebê pode regurgitar e esse leite ir para as vias aéreas do bebê, ir para o pulmãozinho do bebê. É aí que acontece o engasgo. Somente esse ano, as forças de segurança socorreram pelo menos 2 recém-nascidos e uma criança de 2 anos em Mato Grosso que estavam engasgadas. Aprenda agora como proceder nesses casos. Primeira coisa, a gente avalia os sinais desse bebê. Avalia a boquinha, se está com a boquinha roxa, avalia as pontinhas dos dedos, se está com os dedinhos roxos e se esse bebê tá tristinho, tá quietinho demais. Olhei isso, o bebê tá engasgado, eu tento estimular esse bebê primeiro, Eu estimulo ele, tento fazer ele tossir para ver se ele elimina esse leite da boquinha. Como que eu posso estimular esse bebê também? Passando a mão nos pezinhos dele, os dedos nos pezinhos dele, isso faz estímulo em bebê, tá? Após isso, o bebê não retornou, não desengasgou, eu vou colocar ele na posição da manobra de desengasgo, tá? Eu coloco o bebê sobre o antebraço, abaixo a cabecinha dele, 45 graus, para a gente usar a gravidade para esse leite descer. E vou dar 5 tapas, 5 tapotagens no dorso desse bebê, nas costinhas desse bebê. Cuidado sempre para não bater a mão na cabeça desse bebê. Após 5 golpes nas costas desse bebê, eu viro ele de barriguinha para cima e com os 2 dedos eu aplico 5 compressões abdominais nesse bebê. Após essas 5 compressões, eu dou uma olhada na boquinha, ver se tem algum líquido ou não. Se tiver algum líquido, eu faço a limpeza. Esse bebê retornando do engasgo, eu coloco ele na posição lateralizada, chamo ajuda e para fazer uma avaliação melhor desse bebê. Cada caso exige um tipo de manejo. Quando o engasgo acontece em adultos, o socorro pede outra manobra. O engasgo, nesses casos, pode ser total ou parcial. Quando o engasgo é parcial, a pessoa ainda tem sinal de tosse. Ela faz o sinal de engasgo e ela ainda tosse. Quando é parcial, eu estimulo ela a tossir. Tosse, para ver se esse alimento sai da via aérea dela, tá? Se não saiu, eu inicio a manobra de desengasgo dessa vítima. Coloco a mão em cima do estômago dessa vítima e com manobra de J eu realizo a manobra para esse alimento subir,
tá? Realizo até que essa vítima desengasgue, tá? É essa manobra aqui. Nós fazemos o movimento em J. Evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. A gente orienta a colocar no chão, iniciar as compressões torácicas até a chegada de uma unidade bombeiro para poder assumir a cena e dar continuidade ao protocolo de reanimação cardiopulmonar. Caso a pessoa engasgada esteja gestante ou obesa, o protocolo muda. Nós orientamos a posição da mão não ser na apêndice tifoide, tá? Que a apêndice tifoide é acima do estômago. Nós fazemos as compressões um pouco acima. No caso do abdômen gravídico, acima do abdômen gravídico a gente realiza as manobras, mas pode ser feito normalmente. Em casos de RN ou lactentes, a gente sempre orienta a chamar o serviço de ajuda, 193, para nós avaliarmos como que está a respiração dessa vítima, desse bebê, como é que está a saturação desse bebê de oxigênio, para realmente ter a certeza que ele fez o desengasgo, que ele desengasgou. Em caso de emergência, ligue o 93 que a gente está pronto para ajudar. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Me conta o que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!